Novo decreto do governador Carlos Moisés estende por mais 7 dias o isolamento social aqui em Santa Catarina. Como é que Itapema está se preparando para esse decreto? Acompanhe hoje no Jornal da Câmara. Olha, gente, desde o início da crise do novo coronavírus aqui no estado de Santa Catarina, o governador Carlos Moisés faz lives diárias às 6 horas da tarde. Ontem ele anunciou que o decreto de isolamento social vai seguir por mais 7 dias aqui no estado. Vamos entender um pouco mais como é que vai acontecer esse decreto daqui para frente. Na noite desta segunda-feira, o governador Carlos Moisés anunciou que o estado irá prorrogar por mais 7 dias o decreto que obriga o isolamento social no estado de Santa Catarina e permite que apenas estabelecimentos de serviços essenciais continuem abrindo as portas no estado. Nós editaremos hoje um novo decreto que prorroga por mais 7 dias a nossa decisão da restrição do convívio social. Portanto, a partir, o decreto terminaria os seus efeitos, o decreto anterior, na terça-feira próxima, amanhã. Portanto, então, nós editamos um decreto hoje que, uma vez publicado, vai começar a surtir os seus efeitos na quarta-feira, prorrogando por mais 7 dias, baseado nos critérios técnicos e nas curvas, nas leituras que nós estamos fazendo, da indicação de que a gente tem que continuar, e é o melhor remédio, na verdade, que é a questão do isolamento social, evitar ao máximo essa interação com as pessoas para evitar a proliferação em massa do coronavírus. Durante esses 7 dias, o isolamento social continua sendo obrigatório e apenas os serviços essenciais continuam abrindo. Mas como é que ficam as empresas nessa história? O nosso comentarista Marcos Orostec vai explicar um pouco mais. Olha, Matheus, é grande a expectativa do setor empresarial quanto à possibilidade de abertura de novos negócios aí nesse período de quarentena. Ontem foi autorizada a reabertura dos açougues, peixarias e padarias. E existe uma pressão muito grande para a abertura das oficinas mecânicas, né? Já que a gente tem aí caminhões circulando, carros de saúde e outros veículos que estão atuando nessa questão da pandemia. Mas o governador está tomando cuidado para não ampliar demais as possibilidades e é claro que ele está preocupado também com a questão econômica, como todos nós estamos. À medida que o tempo passa, aumenta a pressão de salários do lado dos empresários e aumenta a pressão do lado dos trabalhadores, aí preocupados em poder voltar a trabalhar e poder voltar a produzir pelo nosso país. A estratégia do governador Moisés está bem clara. Primeiro ele quer resolver a questão da disseminação da doença para depois adotar medidas aí para a retomada da economia. Foi decretado mais 7 dias de quarentena, ou seja, mais 7 dias que a gente deve permanecer em casa. E o que se espera é que ao longo desses próximos 7 dias a gente já perceba e já veja aí medidas para a retomada da economia aqui no nosso estado. E para quem acompanha os trabalhos legislativos aqui de Itapema, sabe que terça-feira é dia de sessão. Mas visando a proteção dos servidores e vereadores, a Câmara de Vereadores de Itapema decretou a prorrogação do período de suspensão das atividades legislativas até o dia 31 de março. Ela segue a medida provisória editada pelo governo federal e o decreto do governador Carlos Moisés. Com o retorno das atividades legislativas, serão realizadas sessões ordinárias nas terças e quintas, com o intuito de suprir as plenárias não realizadas no período de suspensão. A decisão foi tomada por unanimidade entre os vereadores, por meio de reunião por videoconferência. E a cidade de Itapema também aderiu a esse novo decreto. A gente continua com o isolamento social para daqui aos próximos 7 dias e as aulas continuam suspensas por 30 dias, a contar do dia 19 de março. A continuidade das medidas de enfrentamento ao coronavírus também seguem em Itapema. A cidade ainda não registrou nenhum caso da doença e seguirá as orientações do governo do estado. O isolamento social segue por mais 7 dias em Itapema, bem como a suspensão dos serviços não essenciais. Além disso, as aulas nas redes públicas e privadas de ensino seguem suspensas por 30 dias, a contar do dia 19 de março. Outro município que aderiu ao decreto do governador Carlos Moisés foi o nosso vizinho Porto Belo. E a novidade é a seguinte:
A partir de amanhã, o tráfego na ponte do Rio Perequê vai estar liberado. A Prefeitura de Porto Belo emitiu um novo decreto nesta terça-feira. Desta vez, as decisões do prefeito Emerson impactam diretamente na vida da população de Itapema. Isso porque a ponte do Rio Perequê, entre os bairros Meia Praia e Perequê, terá seu tráfego liberado a partir desta quarta-feira. A ponte ficou trancada desde a semana passada como uma maneira de enfrentar a emergência de saúde pública causada pelo novo coronavírus da cidade. A remoção da barreira deve contribuir para a trafegabilidade de comerciantes, polícia militar e veículos de socorro entre as duas cidades. E ontem foi feito um mutirão de vacina aqui na cidade de Itapema. As doses já acabaram, mas a Prefeitura garante que o Estado está mandando novas doses para os próximos dias. A vacinação contra a gripe H1N1 em Itapema ocorreu em 5 pontos da cidade e garantiu a imunização de mais de 1.500 idosos. Com a alta procura, o estoque encaminhado pelo Estado acabou e a vacinação está suspensa. A Prefeitura informou que novas doses devem chegar nos próximos dias e a população será informada por meio das redes sociais. Por enquanto, o pedido mais importante é que todos aguardem novas informações em casa. Gente, como prometido ontem, na primeira edição especial do Jornal da Câmara, a gente vai trazer a cada dia uma informação sobre o novo coronavírus. O coronavírus é um vírus que causa a doença Covid-19, doença parecida com a gripe. Isso traz uma certa confusão, pois as pessoas ficam na dúvida se estão com coronavírus ou com uma gripe comum. O Covid-19 é a doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 na China. O principal problema desse vírus é que ele se espalha com muita facilidade, dobrando os casos de pessoas infectadas em pouco tempo, tornando-se uma pandemia. E esse foi mais um Jornal da Câmara, lembrando para vocês se manterem em isolamento, seguirem as regras de higiene e se cuidarem. Até a próxima!